Meu boa tarde. Hoje é dia 21 de janeiro de 2018, são 14 horas. E estou entusiasmado para gravar mais este vídeo, dando continuidade aos anteriores. Eu compartilho aqui o meu processo, vida, individuação. Então eu estava refletindo sobre alguns assuntos e pude me lembrar da importância de citar uma obra muito importante do psicólogo suíço Carl Gustav Jung, intitulado Tipos Psicológicos. Jung lançou este livro em 1920 e foi um sucesso, um best-seller na Europa na época. É um fato histórico pouco difundido, principalmente aqui no Brasil. E o que acontece? Ele percebeu que haviam diferenças, traços peculiares na personalidade das pessoas. Ele já era analista, formado há 20 anos, ele se formou em psiquiatria em 1920 e, óbvio, já atendia particularmente como analista, psicanalista na época, né? Então, nesse livro ele percebeu que a energia psíquica, a energia que se manifesta através da pessoa, tinha duas maneiras básicas de se movimentar e se estruturar. Ele chamou de introvertido a personalidade em que a energia psíquica se voltava sempre para dentro, para as imagens, os sonhos, os pensamentos, o sentir. E outro tipo básico era o tipo extrovertido, em que a energia psíquica, ou a libido de Freud, como eles chamavam na época, né? Freud chamava de libido, com a conotação de ser uma energia apenas erótica, sexual. Jung ampliou o conceito para energia psíquica, percebendo que ela não atuava só na sexualidade, mas em toda a psique, em toda a consciência, em todo o corpo. E no caso do tipo extrovertido, essa energia se esparramava para fora, era colocada para fora. Se você olhar certas personalidades, isso já te faz perceber. E nós usamos já há alguns anos, ele é extrovertido, nossa, mas ele é introvertido, não? Então a pessoa mais fechada, mais quieta é chamada de introvertida pelo senso comum, e a mais radiante, alegre, falante, extrovertida. Mas há mais minúcias para se compreender no estudo dessa caracterologia. Os tipos também não são fixos. E se você vivenciar uma maneira exagerada, unilateral, só introvertido ou só extrovertido, se caracteriza uma psiconeurose. O ideal seria, como Buda pregava, o caminho do meio, o equilíbrio entre essas duas funções psíquicas. Eu estava me lembrando de um exemplo histórico. No livro, eu tenho uma edição aqui, a 4ª edição brasileira, e Jung analisa algumas personalidades, desde a Grécia Antiga, ele analisa a personalidade do filósofo grego Platão como introvertido e de Sócrates como extrovertido. Então, eu estava lembrando de uma personalidade que admiro muito, que é Francesco Bernardone de Assisi, ou São Francisco de Assis. Ele era uma pessoa basicamente introvertida e sentimental, o que era incomum para a época, ali em Assis. Quem já assistiu
o filme Irmão Sol, Irmão Lua, ou outros filmes sobre a história dele, você percebe o conflito que ele tinha com o pai. Já com a mãe, não. A mãe era introvertida, a Pica. E você percebe que ele era extremamente identificado com a mãe como uma configuração de ânima, um símbolo de ânima para ele, né? Então ele preferia ficar na natureza, nos bosques, com a colega dele, a Clara, e admirar a natureza, nadar nos rios, tomar banho de cachoeira. Mas o pai dele, que era extrovertido, o senhor Bernardoni, era um comerciante unilateral, neurótico, por ser extremamente extrovertido. E ele sonhava que o filho dele fosse para a guerra, fosse um grande comerciante, desse continuidade aos negócios e talvez tivesse família e filhos. Mas Francesco era o contrário. Ele vivenciava a ânima em sua sensibilidade, em sua espiritualidade. E como Jung coloca nos arquétipos e o inconsciente coletivo, ele tinha a constelação da ânima positiva, quer dizer, a constelação da sensibilidade, das emoções, dos sentimentos que ele absorveu da mãe. E normalmente o resultado disso é que a pessoa, seja homem ou mulher, cria uma eclésia espiritualis, uma espiritualidade nova, e tem tendências a ser um professor, um orientador, um pedagogo, um psicólogo, um assistente social, na psicologia do homem. Então ele seguiu o processo dele, né? Mas, voltando ao lançamento do livro Tipos Psicológicos, esse livro foi o que despertou o europeu para estas diferenças de personalidade básicas, mais as 4 funções secundárias: pensar, perceber com sentidos físicos, sentir e intuir. Então as pessoas lendo esses livros, as que tinham conflitos com suas famílias ou com seus meios de trabalho, com a sociedade, por não serem aceitas por suas diferenças coletivas, do coletivo, porque elas eram mais individuais, elas começaram a se sentir melhor, percebendo que não havia uma única maneira de ser, de se tornar adulto, mas haviam outras maneiras, pelo menos 2, entre a introversão e a extroversão, que se desdobravam em mais 4 possibilidades, tornando 8 tipos de características de personalidade. Essas pessoas começaram a escrever cartas para o Jung, muitas cartas, e muitos queriam marcar já uma consulta para conversar com ele, fazer a psicoterapia, porque a impossibilidade de vivenciar sua personalidade primeira, original, que estava sendo desrespeitada por ignorância, não por maldade, ignorância. Ninguém pensava nisso antes de Jung escrever. Percebia-se pessoas diferentes, mas elas normalmente eram mal vistas, principalmente pelas famílias e sociedades, né? Porque essas pessoas se tornavam incomuns, principalmente nessas cidades e países europeus em que o catolicismo ou o protestantismo predominavam, né? Então Jung logo ficou sem horário para atender as pessoas, porque como era atraente conversar com alguém que pudesse me compreender como ninguém nunca compreendeu antes, porque gera a incompreensão do jeito de ser de alguém, gera muita angústia, tristeza, até o suicídio, né? Às vezes a gente ouve relatos de jovens que se suicidam por serem
diferentes e ninguém os aceitar, sofrem o bullying, né? Que é o desrespeito na escola pelos colegas, nem sei se são colegas, mas convivas, né? Eu próprio sofri muito bullying na escola. Depois que compreendi esses conceitos depois de adulto, né? Depois da psicologia, eu percebia o quanto eu sofri bullying, o quanto eu fui estigmatizado pela minha família, pelos meus pais, e eu evitava o confronto, visitar, estar junto. Eu nunca tive muitos amigos, só tive um, na verdade, que tenho amizade com ele até hoje, desde os 9 anos de idade, e eu nunca frequentei clubes, galeras, grupos. Teve uma pequena fase na adolescência que houve um grupo bom, em que havia este fraternismo, parecia algo até bem nas fórmulas como acontecia com a congregação de São Francisco, como eu vi no filme Irmão Sol, Irmão Lua. Houve, acho que durou uns 2 anos, mas aí chegou a época de vestibular, de namoricos, namoros, e isso se dissolveu, porque muitos foram estudar longe, outros resolveram se casar, e este grupo harmonioso e positivo desapareceu. Aqui em São Paulo eu nunca encontrei. Quando eu fui viver na Itália, na província de Ancona, lá eu reencontrei com os italianos. E até fiquei surpreso, falei, gozado, em São Paulo isto não ocorre dessa forma. Aqui na Itália acontece como era na minha adolescência. E é muito estruturante, eu senti assim um acolhimento, uma sensibilidade dos italianos que eu comecei a conhecer. E aquilo me encorajava muito. Ou eram religiosos católicos ou músicos eruditos. Mas havia uma harmonia, um acolhimento, um estímulo positivo e fantástico. Era terapêutico para mim, era muito bom. Então é muito importante porque aqui em São Paulo isso não é notícia de revista nem da mídia, os tipos psicológicos. O que eu vejo, as pessoas nem sonham com essa realidade 98 anos depois do lançamento na Europa, né? Então, o que ocorre? Eu faço sempre uma resenha aqui com alguns tópicos, né? E eu vou caminhando. Os tipos psicológicos vão estar sempre presentes. Nós mesmos somos uma tipologia, mas elas não são fixas, elas se transformam no decorrer da vida por causa do equilíbrio necessário que o arquétipo central dentro da consciência manifesta, para que evoluamos, individuemos com harmonia, coerência, com a palavra, deixa eu ver aqui, linearidade homeostática. Então, o processo sempre vai nos dirigir, então por isso a flexibilidade nas nossas idades e fases da vida a respeito da nossa tipologia. Mas compreendendo bem isso, nós percebemos que estamos nos transformando, melhorando, havendo mais elaboração sutil de nossos traços, força, de personalidade, né? Eu também desenvolvi, através do teste de associação de palavras, que Jung usava muito no hospital psiquiátrico em Burgosoli, em Zurique, na Suíça. Às vezes eu uso até a lista dele, mas eu até elaborei outras, mas são 100 palavras que nós usamos com um cronômetro, percebendo a reação da pessoa. Mesmo nas respostas de reação de uma pessoa, nós percebemos claramente o tipo psicológico. Marcante mesmo, porque você diz isso, olha o tipo desta pessoa, olha a qualidade de respostas dela, né? E é muito interessante. As respostas mais concretas são do extrovertido e as mais abstratas são do introvertido. É interessante, dá para se fazer até usar a estatística para fazer um mapeamento, gráficos e perceber
o momento de personalidade da pessoa, né? Agora, um outro assunto ligado ao bem-estar das pessoas é a sanidade, o viver bem, o equilíbrio psíquico, energético, sentimental, de realização na vida, que isso traz a saúde para esse corpo físico, né? Saúde do interno reflete a saúde do externo, não é? Então, eu já citei sobre a psiconeurose, né? Então, acho interessante nesta outra obra, que recomendo a leitura, O Eu Inconsciente, é a parte 2 das obras completas, número 7 do Jung. O Eu e o Inconsciente. É um livro muito bom para se ler e conhecer. Ele cita que neurose ou psiconeurose, alguns falam psiconeurose, outros neurose, alguns escritores antigos e modernos também. Então ele diz assim, os que sofrem de uma neurose, a minoria, representa na realidade um tipo humano superior, que por algum motivo qualquer permaneceu muito tempo em um estado primitivo. Com o correr do tempo, sua natureza não resistiu a uma apatia antinatural, a uma limitação. A estreiteza de sua esfera consciente e a limitação de sua vida e existência lhe pouparam a energia psíquica, mas pouco a pouco esta se acumulou no inconsciente, explodindo afinal sob a forma de uma neurose mais ou menos aguda. Então o que acontece? E todos os dias, ao acordarmos, termos um novo pacote de vida. As pulsões energéticas que nos empurram para a vida naturalmente. E se essas pulsões são detidas, interrompidas, elas não se dissolvem, elas ficam acumuladas na consciência, no inconsciente, no subconsciente, dentro da pessoa. Por isso que muitas vezes se vê o reflexo no corpo físico da pressão alta. Gera uma pressão. Não é só bioquímica, não. Ela é mais de 85% psíquica. E todas as formações de sintomas de doenças, 85% ou mais, são de cunho psicológico, consciencial, energético. Então, o que ocorre? Eu costumo dizer, de uma maneira mais simples, que a sensação de ter uma neurose é como você usar o sapato número 42 e de repente se atrever a pôr um 41 ou 40. Eu chamo a síndrome do sapato apertado, a síndrome da roupa apertada. É mais fácil de entender, né? E o que ocorre? Você usa um sapato apertado, uma roupa apertada? Sim, você usa. Mas ela te gera um mal-estar, um desconforto o tempo todo. E você não vê a hora de se livrar daquilo. Ou seja, chegar em casa e tirar tudo, lançar longe e sentir-se sem os pés doendo, se for um sapato, ou sem o aperto da roupa no corpo. Então, isso explica claramente o que é ter uma psiconeurose. É você carecer de liberdade de sentir, pensar e movimentar-se. Ou seja, sentir-se bem, em homeostase e em paz. É muito importante compreender a sutileza desse conceito, pois o mal-estar da maioria das pessoas é uma psiconeurose. Freud já escreveu há mais de 80 anos o mal-estar da civilização moderna. E nas cidades modernas, esse mal-estar predomina. Basta, como eu que tenho a capacidade de perceber e sentir a energia consciencial das pessoas, que você chega perto da maioria das pessoas, você sente o mal-estar que elas sentem, imediatamente. Poucas pessoas são leves,
estão bem consigo mesmas, estão sentindo a felicidade, a pacificidade em si mesmas. Eu vou continuar daqui a pouco com a parte 2. Obrigado.